Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos, mais um Mar de Amigos. E hoje, como sugestão de vocês, vou falar a respeito de um tema que para mim é emblemático. Vamos falar sobre os faróis, os aparelhos que servem para que oriente o navegador a uma chegada segura ou para fazer o confrontamento do seu local de navegação. Eles fazem parte do grupo de auxílio à navegação, algo que nós já falamos no vídeo sobre balizamento, né? Vou deixar aqui no card para o pessoal dar uma olhadinha, mas os faróis, para mim, têm um quê de especial e fiquem com a gente até o final desse vídeo, porque vamos falar a importância deles, como distinguir, se são todos iguais e como funcionam, tá? Antes disso, não se esqueçam de curtir o nosso conteúdo, se inscreverem no nosso canal. E vamos lá, né, pai? Vamos lá, pai. Para que serve um farol? O farol ele serve para orientar um navegador. O primeiro farol que se tem registro é o farol de Alexandria, que era exatamente para orientar quem vem do mar, né? O farol é para saber se o navegador está no rumo certo. Dentro desse ponto ele vai fazer o seu confrontamento para poder alinhar sua rota, sua derrota, e aí chegar em segurança a um determinado ponto. Muito bom. E, pai, me explica, eles são todos iguais? Tem diferença, classificação entre eles, pelo tamanho, pela distância? Até tem um outro ponto também interessante, o que faz com que a iluminação deles seja vista tão longe? É o seguinte, como todos nós temos um documento, nós temos uma identidade, nós temos um CPF, um número de RG, um farol não seria diferente, né? Então, para isso, nós contamos com uma publicação que também é feita pela DHN. DHN, já falei inúmeras vezes, mas vou repetir. Diretoria de Hidrografia e Navegação. E ela produz este documento que é a lista de faróis, né? Tudo que é aquilo que é para poder dar registros, nós chamamos de documento. E a lista de faróis, inclusive, ela é para ser atualizada constantemente, porque esses faróis eles podem sofrer alterações, eles têm características que às vezes eles podem ser alteradas, ou ao mesmo tempo eles podem estar em manutenção, ou pode alterar também o seu alcance, algo nesse gênero. Então, a lista de faróis, que ela, ao longo do período, o navegador é o responsável por atualizá-la, ela é extremamente importante. E lá na lista de faróis, nós vamos encontrar a numeração do farol. O farol ele tem um número de identificação nacional e internacional. É uma numeração que possibilita você distinguir este farol, ou no caso, esse que nós estamos agora aqui demonstrando, que é o farolete da Pedra do Corvo. Então, este farolete ele está catalogado, tá? E na lista de faróis vai dar todas as características desse farolete. Nós falamos normalmente sobre farol como sendo todos iguais. E no fundo não são todos iguais. Porque esses faróis eles têm alcances, eles têm distância de avistamento diferente, tá? Então, cada farol ele é instalado, a autoridade, quando ela chegar à conclusão de instalar um farol num determinado local, é para uma determinada necessidade. Nós temos que lembrar que, primeiro ponto para a instalação de um farol é a altitude. Nós aqui agora, nós estamos no nível 0, nós estamos no nível do mar, né? Nós temos que lembrar que existe uma curvatura aqui, ó, do oceano, que dependendo da nossa estatura, da nossa altitude, ela vai ser ampliada. Então, quando eu tenho um farol que ele tem um alcance, vamos dizer, até 10 milhas, ele não é chamado de farol, ele é chamado de farolete.
até 10 milhas de alcance visual. Esse alcance visual, ele tem a parte diurna e noturna, né? Diurna, nós temos aqui a condição climática, que é perfeita, tal, que vai ampliar a minha visualização. E tenho a parte noturna, que vou depender da intensidade luminosa que vai ser instalado nesse equipamento. Então, quando eu falo de dispositivo chamado farol acima de 10 milhas, que seria de 10 a 20 milhas, eu tenho o que todos conhecem como farol. E tem o farol de aterragem, que é para alcance superior a 20 milhas. Então, nós temos essas 3 diferenciações que possibilitam com que o navegador aviste esse dispositivo de auxílio à navegação à distância de acima de 20 milhas, acima de 10 milhas e até 10 milhas. E quando se chega no porto, já tem aquilo que nós já mencionamos, já fizemos uma matéria sobre o balizamento, que é o balizamento lateral, cardinal, são os balizamentos que são mais próximos da nossa região portuária. E quando você fala, por exemplo, a lente, eu acho que deveria ser uma grande responsável, né? A gente teve em Key West, e lá eles fazem questão de mostrar como é que era a lente da época, tudo, porque ela tem que aumentar, né? Eu acho que esse alcance do farol, né? Eu acho que deviam ser grandes obras de arte. Um farol, ele não deixa de ser uma obra de arte, né? Nós temos que imaginar a construção de um farol em pontos mais inóspitos que existem, né? Em ilhas, em em picos de pedra, em locais em que não é fácil você instalar um dispositivo desse. Então ele não deixa de ser uma obra de arte. E aqui, infelizmente, nós não temos assim a cultura de enaltecer o que você chamou de obra de arte. Que em outros países isso daí fica muito evidente. Eles enaltecem, cobram a entrada, mostram o local como um ponto turístico. Aqui no Brasil nós temos inúmeros locais lindíssimos, tá? Que são obras de arte, que também você vai poder diferenciar pela lente, né? Pela arquitetura, pela sua proposta de alcance, que inclusive tem uma literatura muito bonita que vou estar mostrando para vocês aqui, que chama Luz do Novo Mundo, tá? Essa Luz do Novo Mundo, ela está mostrando as fotos a todas essas obras de arte da nossa costa brasileira, que são equipamentos instalados aí centenários, né? E que tem diferença, sim, de luminosidade, de lente. A lente realmente, ela altera de acordo com a necessidade. Não adianta eu ter aqui uma lente super potente para não ter um uso adequado para aquela região. Todo farol tem um responsável por ele, tem uma pessoa que está ali zelando por ele, tem um senhorzinho que vai lá e todo dia de manhã liga e desliga o disjuntor. Você citou o disjuntor, né? Vamos lembrar, eu falei de estruturas centenárias, né? Naquela época mal tinha energia elétrica, né? Imagine levar energia elétrica para uma ilha, para um ponto totalmente inóspito. Então, ficou essa figura do farol, uma figura, como posso dizer, sinistra, né? Aquela figura que o farol tem que ter um faroleiro, que é aquela pessoa que parece um mago, aquele monstro, aquele senhor barbudo e tal. E a grande realidade é que esses faróis, na antiguidade, eles tinham que ter alguém que o alimentasse. Naquela época, nós não tínhamos a energia elétrica, então nós tínhamos que ter ali um faroleiro, né? Esse faroleiro era uma pessoa que morava naquela estrutura para poder manter o equipamento constantemente em funcionamento, né? Hoje em dia nós não temos mais isso, não temos mais essa necessidade. Obviamente que ainda existe a figura do faroleiro, é uma figura extremamente importante, mas onde é que a Marinha vai designar que tenha um faroleiro? Em pontos que realmente se faz necessário. Quando nós falamos de um faroleiro, você olha na carta náutica, ou no próprio GPS, algo que você tem a representação, você clica em cima,
você vai verificar que ali tem um farol, vai aparecer entre parênteses um SG. SG quer dizer sem guarnição. Ou Sem gente. sem gente, tem ninguém lá. Então, o que acontece? Ali não tem ninguém. Sim. Nós estamos falando aqui do farolete aqui, da Pedra do Corvo. Aqui, claro que não tem ninguém, porque hoje você tem um dispositivo com energia solar, né, com acendimento automático. Então não tem mais essa necessidade, não tem o disjuntor, né? Não precisa ficar ligar ali. A maior alegria de um navegador é quando ele avista um farol, quando ele tem um ponto de confrontamento para poder ter o seu posicionamento. E aí, quando ele faz o seu traçado, fala, estou certo, estou no rumo certo, estou no local certo. Isso é de acordo com o que ele pode visualizar, que é através do conjunto de auxílio à navegação, que são os faróis. Ô pai, vamos lá, agora você me chamou a atenção no negócio que eu acho que é interessante. Estou chegando no lugar, como é que eu consigo saber? Você falou, é uma figura que eu consigo saber que eu estou chegando em casa, estou chegando no meu objetivo. Ou pelo menos confrontar com as minhas marcações. Como é que eu sei que aquele farol é aquele farol? É interessante, né? Você mora numa região, o teu escritório é numa avenida extremamente populosa e você tem várias torres. Como é que você acha a tua torre? Como é que você acha a sua casa? Você tem um número, você tem um CEP, você tem uma identificação e um farol não seria diferente. Então, durante o dia, você tem características visual. Sim. Ok? Perfeito. Então, uma torre é encarnada, outra torre é verde, outra torre ela é quadriculada, né? Então, uma é de alvenaria, outra é estrutura metálica. Então, isso tudo está dentro da lista de faróis. Ali tem as fotos dos faróis. Sim. Então, não tem erro na parte visual no período diurno. Mas no período noturno, você tem o quê? A característica luminosa. Cada farol tem uma combinação de luzes. Essas luzes nós vamos ter dela luz fixa, é uma luz acesa continuamente, nós temos uma luz intermitente, nós temos luzes que são alternadas, são de ocultação. O que é ocultação? Eu tenho uma lâmpada acesa e aí tem uma obstrução. Quando você percebe, o farol está girando, né? Não é o farol que está girando, não é a luz que está girando. Tem um prato e aí tem uma obstrução que cria um campo de sombra para aquela luz. Então ali seria ocultação. Lampejo é quando você tem aquele tipo lampejo. E isso você tem um período. Todo navegador tem que pensar que tudo é regido em cima de tempo, né? Tempo, ou seja, na antiguidade nós tínhamos ampulheta, né? Depois nós passamos a ter o cronômetro. Então hoje você tem um relógio, ao mesmo tempo, se não souber, você conta no dedo. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Este farolete aqui, ele tem uma sequência luminosa, tá? Que é de 6 segundos branco, ou seja, a cada 6 segundos ele tem um facho luminoso branco de 6 em 6 segundos. O que garante 100% da eficácia de um farol para que de repente não ocorra um acidente? O que garante 100% da eficácia do farol é o nosso mar de amigos, né? Compete a todos nós, ao identificarmos qualquer avaria, qualquer distorção daquilo que está sinalizado nas cartas náuticas ou na lista de faróis, tá? Que comunique às autoridades para que faça com que ocorra a correção desse equipamento. Por quê? O trabalho que as nossas autoridades, que a Marinha faz, é um trabalho que é muito rudimentar, é um trabalho difícil, não é fácil. Né? Não é fácil você deslocar uma embarcação com uma equipe que vá até um ponto para poder substituir uma lâmpada ou para poder fazer qualquer tipo de manutenção. Então, em primeiro ponto, nós temos que pensar que todo o sistema é falho, tá? Mas para que ele não seja falho, nós precisamos da união de todos para que tenhamos aí o sistema funcionando. E esse é um ponto interessante, porque ele faz parte do grupo de auxílio à navegação. Ele não é essencial
para a navegação? Ele é extremamente importante, mas não quer dizer que não dá para o navegador navegar sem esse dispositivo. É óbvio que com o auxílio navegação é uma segurança a mais, é um conforto a mais e que todos nós merecemos. Pai, para a gente terminar, isso é utilizado apenas por embarcações? O auxílio à navegação, os faróis são só para navegação? Só para navegação? Não, então nós vamos colocar aqui, não vou citar todos, mas vou citar alguns importantes. Então nós temos faróis, vamos admitir o seguinte, estamos vindo da região sul, aqui para Bertioga, então nós vamos avistar a uma longa distância o farol da Ilha da Moela. O farol da Ilha da Moela é um aerofarol, é um radiofarol, é um farol que ele, além de orientar o navegador, ele também tem dispositivos para orientar, auxiliar as aeronaves, Então, esses aerofaróis, esses radiofaróis, eles ficam emitindo em Morse determinadas letras que quem estiver ouvindo o sinal direcionado por aquela antena, ele vai identificar, que a letra NR é do farol da Ilha da Moela. Então, se essa aeronave estiver sobrevoando daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, vai ter o farol da Ilha Rasa. Também é um aerofarol, um farol de grande importância. Então, as aeronaves também se utilizam desse dispositivo. Então, um farol, um radiofarol, um aerofarol, um farolete, uma boia, uma baliza, isso é de extrema importância para todos, Inclusive para o turismo, Porque você chega ali naquele local, você fala assim, poxa, eu fiz uma selfie aonde? Do lado do farol, eu estive ali, que ele tem latitude e longitude. Em qualquer lugar do mundo, quando der aquela latitude e longitude, e plotar numa carta náutica, vai verificar que aquele é o farol determinado. Muito legal. Pai, então, obrigado aí mais uma vez, agradecer o pessoal. Afinal de contas, acho que esse é um tema para ajudar muito nas navegações, porque navegar é saudável. Navegar é preciso. E, portanto, veja bem, siga os faróis.